Hoje trago ao canal do YouTube da Cert Farm, Escola de Formação Prática, uma questão de fiscalidade. Vamos fazer uma atualização no que diz respeito às taxas de tributação autónoma que se aplicam a viaturas no âmbito do código do IRC. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Cert Farm Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. As empresas, durante um determinado período, vão contabilizando encargos relacionados com as suas viaturas ligeiras de passageiros, nomeadamente. Existe um amplo conjunto de encargos associados a tais viaturas. Estabelece o artigo 88 do Código do IRC as taxas de tributação autónoma que se aplicam a um amplo conjunto de despesas e encargos. Quando estamos a falar de encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros, motos e motociclos, o número 5 do artigo 88 considera que este tipo de encargos são as depreciações, a depreciação do período, e aqui será a depreciação contabilística que foi reconhecida como um gasto, as rendas ou alugueres, nos casos das locações, os seguros da viatura, a manutenção e conservação da viatura, os combustíveis e impostos incidentes sobre a sua posse ou utilização. O número 5 faz aqui uma referência àquilo que são considerados encargos relacionados com as viaturas ligeiras de passageiros. E é sobre estes encargos que vão ser aplicadas as taxas de tributação autónoma, as quais podem ser várias em função do tipo de viaturas. E por isso, fazendo aqui um resumo ao artigo 88, o mesmo considera que quando, por exemplo, estamos perante viaturas cujo combustível que elas utilizam é gasolina, o gasóleo, combustíveis fósseis, também aquelas viaturas híbridas, não com determinados requisitos que já vou referir, que terão uma tributação mais baixa, e as viaturas a GPL, este tipo de viaturas ligeiras de passageiros, se o seu valor de aquisição for até 27.500 euros, sob todos os seus encargos, que acabei há bocado de referir, aplica-se uma taxa de tributação autónoma de 8,5%. Se o seu valor de aquisição for igual ou superior a 27.500 euros e inferior a 35.000 euros, aplica-se 25,5%. Se o seu valor de aquisição for superior a 35.000 euros, aplica-se 32,5% de tributação autónoma em relação a todos os seus encargos, sendo que um dos encargos muito relevantes é a depreciação contabilística a que a viatura está sujeita. Por exemplo, uma viatura de 50.000 euros, superior a 35.000, faz uma depreciação pela taxa máxima de 25%, o que daria 12.500 euros de depreciação contabilística, aos quais se vai adicionar mais uma série de encargos para depois serem tributados à taxa de 32,5%. Isto é quando se trata aqui do setor de viaturas a combustíveis fósseis, determinados híbridos, não plug-in e viaturas a GPL. Agora, temos reduções destas taxas quando estamos perante os híbridos plug-in ou os a gás natural veicular, viaturas ligeiras, híbridas plug-in, ligeiras de passageiros, ou a gás natural veicular. Quanto a estes híbridos plug-in, aqui também há que verificar o que é que a norma define para que seja caracterizado uma viatura como uma viatura híbrida plug-in.
O número 18 do artigo 88 refere que no caso de viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in, e agora muito importante, cuja bateria possa ser carregada através de ligação à rede elétrica e que tenham uma autonomia mínima no modo elétrico de 50 km e emissões oficiais inferiores a 50 gramas de dióxido de carbono por quilómetro, e de viaturas ligeiras movidas a gás natural veicular, as taxas são 2,5%, 7,5% e 15%. E, portanto, as viaturas terão de ter efetivamente estas características para se aplicar então 2,5%. Se o valor for até 27.500 euros, 7,5% igual ou superior a 27.500, inferior a 35.000 euros de valor de aquisição, e 15% para híbridos plug-in ou a gás natural veicular, quando superior a 35.000 euros. Estes valores aqui são os valores de aquisição das viaturas, mas sem o IVA, antes de aplicar o IVA. Está bem? Porque depois de se aplicar a taxa de IVA, o valor fica, obviamente, mais alto em 23%. Isto aqui é antes da aplicação da taxa de IVA. Temos ainda as viaturas elétricas, 100% elétricas. E estas viaturas 100% elétricas, elas atualmente são tributadas à taxa de 10% em relação aos seus encargos, aos encargos relacionados com estas viaturas, quando o seu valor de aquisição é superior a 62.500 euros. Se o valor de aquisição não alcançar tal montante, estas viaturas elas ficam excluídas de tributação. E é o número 20 do artigo 88. Os encargos relacionados com veículos movidos exclusivamente a energia elétrica apenas são sujeitos a tributação à taxa autónoma de 10%, caso o custo de aquisição destes veículos exceda, superior, o referido ou definido na portaria a que se refere à linha E do número 1 do artigo 34 e não se encontrem excluídos de tributação pelo número 6, este limite é 62.500 euros atualmente. Portanto, uma viatura elétrica, 100% elétrica, que custou, por exemplo, para a empresa, imaginemos 40.000 euros, não está sujeita a tributação autónoma. Uma outra que custou 70.000 euros está sujeita a 10% relativamente todos aos seus encargos com ela relacionados, os gastos, as despesas que a empresa vai contabilizando em relação àquela viatura, incluindo a própria depreciação do período, está sujeita a 10%. Este conjunto de encargos, de despesas, que são objeto de tributação autónoma, eles têm impacto na declaração modelo 22, claro está, que é a declaração do IRC. A declaração modelo 22 ela é apresentada até ao dia 31 de maio do ano seguinte a que a mesma diz respeito, e nesta declaração modelo 22 existe um quadro, que é o quadro número 13, onde a entidade vai declarar a base tributável, ou seja, o montante dos encargos que depois estarão sujeitos à tal tributação autónoma pelas taxas que referi. E a declaração modelo 22 tem aqui no quadro 13 todo o conjunto de despesas e encargos que estão sujeitos à tributação autónoma, que são muito mais do que aqueles relacionados com as viaturas. Existem outros, despesas de representação, ajudas de custo, indemnizações por cessação de funções de gestor, enfim, todo este conjunto que está aqui referenciado e corresponde ao artigo 88 do Código do IRC. Neste vídeo eu estou-me apenas a focar numa parte de despesas e encargos e que são apenas aqueles relacionados com viaturas ligeiras de passageiros. Então, a empresa começa por declarar
as respectivas despesas nos correspondentes campos em função do tipo de viatura, do valor da aquisição. Imaginemos, por exemplo, uma viatura híbrida plug-in que teve, por exemplo, 12 mil euros de encargos para a empresa no ano. E essa viatura, ela tinha custado mais do que 35 mil euros. Esses encargos são declarados no campo 434, porque são os encargos com viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in e depois as respectivas características que eu já referi, com um valor de aquisição superior a 35 mil euros, coloca-se ali o valor dos encargos. E sobre esses encargos é que depois se vai aplicar a taxa. Por exemplo, uma viatura elétrica que a empresa adquiriu e que tenha custado acima de 62.500 euros e que no ano gerou, imaginemos, 20 mil euros de encargos, incluindo já a própria depreciação, porque a depreciação é sempre um valor muito alto, porque é a depreciação contabilística, ou seja, o valor da aquisição da viatura vezes 25%, se estiver a utilizar a taxa máxima e o período de vida útil mínimo. Nós temos que colocar os encargos relacionados com estes veículos exclusivamente a energia elétrica, movidos exclusivamente a energia elétrica, com custo de aquisição superior a 62.500 euros, no campo 456 coloca-se ali o valor dos encargos. O valor. Mas depois tem que se multiplicar por 10% para se chegar à tributação autónoma, que é o imposto propriamente dito. E multiplicando estas bases tributáveis pelas referidas taxas que eu indiquei, vai-se formar a denominada tributação autónoma, que será dirigida ao quadro número 10 da Declaração Modelo 22 para efeitos do cálculo do imposto. No quadro número 10, o campo 365 acolhe o valor da tributação autónoma que a empresa vai ter de, efetivamente, pagar. E a tributação autónoma é sempre um valor, efetivamente, que vai aumentar o IRC da empresa. É uma das parcelas, é uma das componentes que faz parte da estimativa, do cálculo da estimativa do imposto, a par de outras, nomeadamente as derramas municipal, o valor da própria coleta, são os montantes que normalmente farão parte do imposto estimado para o período. Temos assim uma revisão das taxas de tributação autónomas a usar em conformidade com o novo Orçamento Geral do Estado para 2024. As taxas de tributação autónoma em relação a viaturas ligeiras de passageiros em função da sua fonte energética, considerando então que viaturas elétricas são as mais privilegiadas, entre aspas, mas se o valor de aquisição for superior a 62.500 euros, já vai estar sujeito à taxa de 10% em relação a todos os seus encargos. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.